Olá, eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo eu pretendo conversar com vocês sobre o romance Budapeste, de Chico Buarque de Holanda. Eu já adianto que esse é um vídeo com spoilers e em que eu vou orientar uma explicação sobre o final e sobre como esse texto, tal como outros textos do Chico Buarque, são peculiares, né? Portanto, não é um vídeo de resumo e nem de resenha, tal como eu já havia dito quando gravei um vídeo sobre Essa Gente, que é um outro romance do Chico Buarque. Se você procurar resenhas, resumos de Budapeste no YouTube, você vai encontrar dezenas de vídeos que já se propõem a essa tarefa e não teria por que eu gravar mais um vídeo com esse tipo de conteúdo, né? O que eu pretendo fazer aqui é justamente o diferente, é justamente aquilo que eu não encontrei em nenhum vídeo do YouTube, uma explicação sobre o desfecho e sobre a relevância literária e artística dessa obra Budapeste. É interessante notar que, tanto em Budapeste quanto em Essa Gente, há algumas coisas em comum, o que evidencia um possível estilo artístico literário do Chico Buarque enquanto escritor. Tem duas coisas que chamam a atenção tanto em Budapeste quanto em Essa Gente. A primeira delas é a sensação preliminar, ao terminar a leitura, de que o texto não é grande coisa. Mas depois de alguns minutos de reflexão, vem a constatação de que é um texto genial, porque as peças se encaixam e tudo faz sentido. O segundo ponto em comum é o narrador não confiável. E é a partir dessa constatação do narrador não confiável que tudo faz sentido e que você percebe o trabalho estilístico do Chico Buarque, né? Fica muito claro ao ler os romances do Chico que ele não tem grande interesse comercial com esses romances. Ele já é um artista consagrado na música e, sem dúvida, ele é o top 3 dos maiores letristas e músicos da história da música brasileira. Justamente por isso, né, o Chico parece enxergar no romance a oportunidade de fazer algo diferente. E parece que o Chico não quer escrever um romance que qualquer um poderia escrever, né, um romance para ser só mais um. O que ele se propõe a fazer é algo diferente, artisticamente diferente. Por isso que é possível afirmar que a atenção do Chico romancista não é pelo conteúdo, mas pela forma. Os romances do Chico são ginásticas estéticas, ele tensiona o texto para provocar o leitor não pelo que ele diz, mas pela forma com a qual ele está dizendo. A consequência disso para o leitor é a sensação de que o texto possui defeitos. Lá em Essa Gente, o defeito parecia ser a superficialidade, né? Aqui em Budapeste, o defeito parece ser a falta de realismo, de verossimilhança. Ocorrem situações esdrúxulas, né, que beiram o nonsense. E o detalhe é que isso não acontece porque o Chico escreve mal, mas justamente porque ele sabe o que está fazendo. A falta de realismo é uma escolha do Chico enquanto autor, justamente para dar sentido ao desfecho do livro. Como eu já mencionei, esse é um vídeo de explicação. Presumo então que você já leu e já sabe que lá no final do livro é revelado que quem escreveu o livro que você está lendo não foi o José Costa, mas um ghostwriter. Quer dizer, o José experimenta o próprio veneno. Ele não é o autor da própria autobiografia. E é isso que deixa claro o porquê da falta de realismo, né? Esse é o recurso que o Chico, enquanto autor do Ghostwriter, que é o autor da autobiografia do José Costa, utiliza justamente para enfatizar que o texto é uma representação de uma representação de uma representação, né? E assim por diante. É um jogo de espelhos, né? Como a própria capa já mostra, né? Então, a capa, se vocês se lembrarem, tem justamente essa. Opa, deixa eu acertar aqui, ó, né? Esse joguinho de espelhos com o detalhe do nome do autor, né? Porque na capa original tá o nome Chico Buarque, mas na contracapa refletida, José Costa com um K, né? Como se fosse o húngaro, né?
E tal como o Caetano Veloso também havia mencionado no relato sobre o livro, né? O Caetano, aqui nesses pequenos relatos que tem na orelha do livro, menciona que temos um jogo de espelhos aqui presentes. Aliás, esses relatos são importantes para guiar uma boa leitura. Eles servem como uma espécie de prefácio que indicam que o texto não deve ser lido como um romance qualquer, né, como um romance comum. A você que leu esse romance, eu faço uma pergunta provocativa, né? O que você pode dizer sobre quem é o José Costa? E eu tenho a impressão que nada. Não é possível dizer nada. Por quê? Porque esse é o jogo. O texto é uma criação de uma criação. É o que o ghostwriter, inventado pelo Chico Buarque, escreveu sobre o José Costa. Portanto, nada do que está ali é verossímil. E acho que ficou claro que a falta de realismo é uma escolha do Chico para destacar e enfatizar esse ponto-chave do texto. É justamente na falta de realismo que ele consegue destacar o aspecto mais artístico e criativo da estética literária dessa obra. Lembremos de algumas outras pistas que surgem no texto e que são cruciais para a gente entender que a narrativa é propositadamente fantasiosa. Começando com aquela cena em que o José Costa tinha que escrever a biografia de um alemão, né, o Caspar Crabb, e para isso haviam enviado para ele uma série de fitas onde o alemão teria gravado um relato das histórias de sua vida. Lembremos que o José Costa não ouve essas fitas. Ele escreve a biografia lá do alemão a partir daquilo que vem na cabeça dele. Por quê? Porque a escrita é um ato criativo. A escrita, enquanto arte, precisa desse processo inventivo, segundo José Costa. Só que agora vem um detalhe. Quem é que está descrevendo isso? É o José Costa? Não. É o ghostwriter do José Costa. Portanto, o ghostwriter do José Costa também não tem nenhum compromisso com o que seria a vida real do José Costa. Ainda sobre a biografia do alemão, há aquela cena em que o José Costa volta para o Brasil, né? Ele é deportado da Hungria e resolve entrar em uma livraria para ver como andam as vendas do ginógrafo. Aliás, atente-se a esse nome, ginógrafo. Etimologicamente falando, né, gino significa o órgão sexual feminino e grafo é escrita. Portanto, ginógrafo é algo como uma escrita vaginal. Aí fica a provocação. Quem que usaria como título de uma autobiografia escrita vaginal? Enfim. O José Costa fica procurando o livro e não encontra. E aí ele vai até um vendedor e questiona sobre o livro. E o vendedor surpreendentemente diz que esse livro, com esse nome, não existe. Por falar em não existência, lembra que lá na Hungria o José Costa não consegue usar a conta bancária. E lembra por quê? Porque ela não existe. E ele também não consegue usar um cartão de crédito, né? E por que ele não consegue? Porque o cartão não existe. Essa sequência de não existências é um sinal muito claro que o Chico, que é o ghostwriter, do José Costa, coloca na obra para nos tensionar nesse jogo de espelhos, de projeções, de invenções e de arte. O que faz esse livro ser interessante é a forma e não a trama, né? A arte do livro está na forma e é o que faz ele não ser só mais um romance qualquer. Motivo pelo qual o Saramago ousa dizer, lá na contracapa do livro, né, numa breve descrição, que algo novo aconteceu no Brasil com esse livro. Eu acredito que a editora Companhia das Letras deveria incluir pós-fácios, não só nessa obra, mas em todas as obras do Chico, né? Justamente porque elas não são autoexplicativas, né? O Chico não escreve um romance que fala por si mesmo. Talvez você precise de uma orientação para conseguir acessar aquilo que o Chico está colocando na obra. São textos que possuem um certo grau de sofisticação estética
que um leitor comum não vai captar. Não por incompetência, mas por uma falta de preparo mesmo. E aí a gente se depara com um problema de subestimar o valor artístico dessa obra, de achar que o Chico não é um grande romancista. Se você entra lá nos comentários da obra na Amazon ou em outros locais onde as pessoas comentam e fazem suas avaliações críticas, você se depara com isso, né? Ah, a obra tem um problema porque ela não tem verossimilhança, porque ela é muito fantasiosa, porque ele foge do realismo. E pelo que eu acho que você entendeu nesse vídeo, esses defeitos não são defeitos, na medida em que são escolhas do próprio autor para destacar aquilo que ele quer evidenciar artisticamente com a obra. Eu ouso dizer que o Chico não só é um dos grandes romancistas do Brasil hoje, como talvez ainda diga que, como romancista, ele é mais ousado e mais revolucionário do que ele foi como músico.